Olá, eu sou Angélis e começa agora o Feminina aqui pela TV Cidade. Estamos na clínica do cirurgião plástico, Dr. Luiz Fernando Iglesias, que vai nos falar um pouquinho sobre a blefaroplastia. Doutor, o que é a blefaroplastia? Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de esclarecer a blefaroplastia ou a cirurgia estética das pálpebras. Ela é uma cirurgia que visa não somente a questão de aspecto estético em si, mas também o conforto do paciente. Existem muitas situações que, em função do excesso de pele, tanto nas pálpebras superiores quanto nas inferiores, pode provocar dores de cabeça, diminuição do campo visual, a visão periférica fica um pouco comprometida e o paciente ele chega às vezes referindo esse tipo de situação além do aspecto estético por si. Doutor, para quem é indicada essa cirurgia? Tanto homens quanto mulheres, havendo então existem parâmetros para essa análise, a gente deve considerar então geralmente a mulher ela refere que ela faz a maquiagem e essa sobra de pele passa a borrar. No homem, muitas vezes, pela questão da funcionalidade, começa a trazer algum prejuízo, então, a partir daí, a gente indica a cirurgia. Quais são as recomendações ao se procurar um profissional cirurgião plástico? Em primeiro lugar, a referência de outras pessoas que já passaram por experiência semelhante é importante, mas eu diria assim, tão importante quanto seria o acesso ao site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, é cirurgiaplástica.org.br, e ali existe um espaço onde digita-se o nome do profissional em questão para verificar se ele realmente é membro da sociedade, se ele tem formação específica na área. Isso não é uma isenção, não é uma garantia de resultado, mas é uma segurança a mais que o paciente pode ter. Doutor, existe uma idade ideal para se operar? No que diz respeito à cirurgia de pálpebras, eu já operei pacientes desde 21 anos de idade até 87 ou mais. O que a gente percebe? Nos casos de pessoas mais jovens que nos procuram para esse tipo de cirurgia, fica a questão da herança genética, do desenho das pálpebras. Muitas vezes existe a necessidade de uma correção nesse sentido. Também no caso dos orientais, que não tem o sulco suprapalpebral bem definido, também existe uma procura no sentido de definir. Então não existe uma idade fixa pré-estabelecida, a variação é bastante ampla. As cicatrizes dessa cirurgia, onde que elas se localizam? No caso da pálpebra superior, a cicatriz ela fica no sulco que se forma quando o olho está aberto, de forma que não é possível perceber a cicatriz com os olhos abertos. E por ser uma pele extremamente fina, ela cicatriza muito bem, invariavelmente, independentemente da qualidade de cicatrização de cada pessoa, a pálpebra é uma região que cicatriza muito bem. E na pálpebra inferior, a incisão ela é feita bem rente aos cílios, de forma que ela também fica inconspícua. Qual é o tipo de anestesia usada nessa cirurgia? A cirurgia, o procedimento cirúrgico em si é relativamente simples. Ele é feito com anestesia local. Pode-se eventualmente, desde que o paciente preencha certos requisitos, ser realizada em consultório e é liberado para retornar ao seu domicílio logo após a cirurgia. Não existe necessidade de internação. Com referência ao pós-operatório, a dor, quais são os sintomas, qual que devem ser os cuidados?
É uma cirurgia que, no que diz respeito à dor, ela é muito tranquila. Qualquer analgésico comum é suficiente para trazer alívio. Questão de inchaço e arroxeado é bastante relativo. Vai um pouco de cada pessoa. Eu costumo prescrever uma medicação prévia à cirurgia, em alguns casos, que diminui a questão do inchaço e do arroxeado. Quando presente, o inchaço cede em torno de 5 dias ou menos. O arroxeado fica um pouco mais, às vezes 10 ou 12 dias, principalmente na região das olheiras. Na pálpebra inferior fica um pouquinho de arroxeado. E definitivamente, então, quando que se atinge o resultado esperado? Em termos de cirurgia, nenhuma cirurgia ela pode-se dizer que ela esteja completamente curada. O processo todo ele demora em torno de 6 meses a 1 ano. Lógico que o resultado estético final já se percebe em 7 a 10 dias, mas o clareamento da cicatriz, o amaciamento dela, esse processo todo, a nível microcelular, ele demora de 6 meses a 1 ano. E o resultado, afinal, ele compensa? O que a gente vê é que a maioria das pacientes somente se arrepende de não ter feito antes a cirurgia. Então, quando bem indicada, quando bem executada, o resultado realmente é compensador. Doutor, o senhor pode explicar para a gente, então, mais algumas recomendações pré-operatórias? O que eu costumo avaliar é questão de saúde em geral. Então, se é tabagista, questão de pressão, diabetes, qualquer tipo de problema de saúde que possa estar acometendo a pessoa, a gente vai avaliar. Se houver necessidade, vamos corrigir isso tudo previamente. A questão do histórico dela de cicatrização e tudo mais. Também são prescritos certos medicamentos. No caso das pálpebras, eu costumo usar a arnica. A gente manipula e começa em torno de 7 dias prévios à cirurgia, no sentido de evitar o inchaço, o arroxeado, o desconforto do paciente. Como que funciona a correção da cirurgia das pálpebras inferiores? A blefaroplastia inferior, que seria a cirurgia que envolve as bolsas palpebrais, ela é indicada. Nem todos os pacientes que fazem as pálpebras superiores necessitam fazer a cirurgia das pálpebras inferiores. Mas, quando necessário, quando existe aquele aspecto de abaulamento da pálpebra inferior, acaba passando um aspecto de cansaço. Eu já tive pacientes que me procuraram dizendo que, apesar de ter uma boa disposição, de serem pessoas ativas, em função do aspecto das pálpebras, elas eram questionadas quanto ao seu bem-estar, mas está tudo bem contigo e tudo mais. Então, às vezes a pessoa passa um aspecto de cansaço, de abatimento, que não é o que se reflete no seu espírito. Então, essa cirurgia é muito importante nesse sentido. A gente retira uma pequena quantidade de excedente de pele e todo o excesso de gordura presente é eliminado, resultando num contorno bem mais harmonioso. Vamos agora para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho a Feminina está de volta.